Tava demorando para acontecer isso aqui. E você já pensou se você pretende, se quer se candidatar? É claro que é um desejo, um sonho desde moleque que eu queria sempre chegar a Brasília e ser um deputado e falar e ser um senador até mesmo. Então quer dizer que o missionário Miguel Oliveira, ou como ele vem sendo chamado, o Profeta Mirim, quer se tornar político? O que tem de errado nisso, hein? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Muito bem, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, para você já deixar o seu like aí para que esse vídeo se espalhe pela internet e que você comente, que você compartilhe, que você ajude esse canal a crescer e a aparecer para a gente chegar cada vez mais longe em cada vez mais pessoas. Então vamos que vamos. Não é a primeira vez que eu falo do missionário Miguel Oliveira aqui nesse canal. Tem mais de um vídeo aqui, inclusive, falando sobre esse fenômeno, que, como eu também já disse, não é um fenômeno isolado e não é um fenômeno novo. O caso do Profeta Miguel, ou do Profeta Mirim, ou do missionário Miguel Oliveira, é um entre muitos e muitos casos de crianças e adolescentes que são colocados à frente dos púlpitos para repetirem jargões, para falarem coisas que são supostamente amparadas em revelações divinas e que ficam lá, né, enganando os adultos e enganando outras crianças, ou seja, enganando a si próprios. O missionário Miguel explodiu nas redes sociais por uma série de fatores. Obviamente, as circunstâncias todas favoreceram essa viralização, né, da figura dele. Outros pastores mirins estão por aí pregando nas igrejas e ninguém nem sabe. Mas esse fenômeno não é novo, como eu disse, e também não é um fenômeno isolado. Então, isso está acontecendo e sempre aconteceu dentro das igrejas evangélicas, sobretudo das igrejas evangélicas pentecostais e mais ainda nas neopentecostais. Por quê? Porque são igrejas, como eu já disse num vídeo anterior aqui desse canal, mais abertas a manifestações espirituais, digamos assim, peculiares, né? Então, por terem uma crença na atualidade dos dons, em manifestações, digamos assim, incomuns do Espírito Santo no seio da igreja, então essas pessoas acreditam em coisas que são, obviamente, esdrúxulas, mas sempre se baseando naquela ideia que, o que para os homens é loucura, para Deus é milagre e tal, porque também na Bíblia acontecem coisas que são incomuns e peculiares. Então, é óbvio que isso sem um discipulado, sem você ser orientado, sem ter um conhecimento bíblico aprofundado, e óbvio que eu estou me repetindo aqui e falando coisas que eu já falei em outros vídeos sobre esse tema, se você não tiver um bom preparo, é fácil de você cair, é fácil de você se deixar levar, é fácil de você não conseguir perceber e discernir o que está acontecendo. O discernimento de espíritos, para quem é um cristão, para quem acredita na Bíblia, né, é um dom, é um talento que um cristão tem. Alguns têm mais do que os outros, mas o discernimento, ele vem pelo conhecimento. Quanto mais você conhece aquilo que você acredita, e se você é um cristão, quanto mais você conhece da Bíblia, e eu estou dizendo conhece aqui, não é saber versículo, não é decorar trechos, não, é estudar. É saber contextos, é saber teologia, né? O que se pensou a respeito daquilo, o que se refletiu ao longo dos milênios a esse respeito. Então, tudo isso é importante para que você não caia na lábia de gente mal intencionada, de gente ingênua que se deixa levar pelo próprio engano. Né? Porque quando a Bíblia fala que os homens serão amantes de si mesmos, né? Que é o Paulo, né, no livro de Timóteo, falando a Timóteo, que vai chegar um tempo que os homens serão amantes de si próprios. Então, isso é óbvio. Então as pessoas ouvem coisas que elas querem ouvir. Isso vindo da boca de uma criança, vindo da boca de uma pessoa que não tem a mínima capacidade de articular um pensamento, isso vindo de qualquer tipo de pessoa, é semelhante à mula falando com um Balaão. Então a pessoa acredita naquilo. Porque aquilo tem um revestimento de todo aquele momento que está acontecendo dentro de um culto, aquele momento que é pseudo-espiritual, né, voltado para uma catarse coletiva que está acontecendo ali. Então isso é um momento propício para
para que uma pessoa solte lá uma pseudo-profecia qualquer e as pessoas acreditam. Então, assim, com o missionário Miguel Oliveira, não é muito diferente. E fica claro isso para mim, né, e acho que para muita gente que está assistindo também fica claro, é que esse rapaz, ele é uma espécie de manipulado e manipulador. Ele é manipulador porque, obviamente, as coisas que ele fala, e ele fala tudo aquilo, eu não digo decorada, mas ele meio que repete um ethos desse tipo de pregador. A ética e o jeito de falar, o trejeito, as maneiras, os maneirismos, o linguajar, o vocabulário, tudo isso é uma repetição. Se você pegar 10 desses pregadores neopentecostais que se chamam de profetas, ou missionários, ou apóstolos, todos eles vão fazer mais ou menos a mesma coisa. Todos eles vão falar mais ou menos do mesmo jeito. Vão fazer mais ou menos as mesmas profecias ligadas à questão financeira e ligadas à saúde. Então não tem muita diferença de uma coisa para outra. E aí essas coisas vão ganhando conotações, digamos assim, ridículas até, quando a gente ouve o sujeito falando numa língua esquisita, ou como ele fala, né, fingindo ou pronunciando palavras em inglês, e depois ele vai dizer que isso não é uma língua estranha, mas no contexto em que ele começou a dizer isso, tinha lá o caráter de ser um linguajar espiritual, mas isso aqui, ó... Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Não se trata de uma manifestação espiritual, né? Isso é só uma enganação, é só um jeito de parecer espiritual, um jeito de persuadir as pessoas a acreditarem numa pseudo-espiritualidade que não existe ali naquele contexto. Eu tô falando tudo isso que eu já falei, né, em outros vídeos e tudo mais, porque agora, como se não bastasse toda aquela superexposição e o caráter espiritualoide que ela ganha e esses contornos de profeta de Deus, né, que esse rapazinho ganhou, agora ele vem com essa de que ele tem vontade de se tornar um político. Então isso para mim é mais um indício, é mais uma prova de que esse rapazinho deveria estar sendo cuidado por pastores, por seus pais, ele deveria estar sendo orientado, ele devia estar estudando, mas não estudando com qualquer um, né? Não estudando com um teólogo Zé qualquer, não estudando com alguém que seja tão picareta, para dizer a verdade, quanto ele foi orientado a ser. Eu nem digo que ele faz isso, atualmente eu já não sei muito bem, mas eu não digo. Ele começou a fazer isso estimulado por outras pessoas. Ele é uma criança, ele é um adolescente, ele tem 15 anos. Então é óbvio que ele começou a fazer isso orientado por outras pessoas, estimulado por adultos. Então hoje ele se coloca, ele fala muito bem, ele é um jovem que tem um poder de oratória grande, mas ele se daria bem, assim, falando num seminário da escola, ele se daria bem se apresentando num trabalho qualquer, ele se daria bem vendendo coisa na feira, ele se daria bem como vendedor de alguma coisa, de um produto, entendeu? Porque ele fala bem, tudo bem, isso aí é um talento natural que ele tem, mas isso não significa que esse talento é um dom dado a ele por Deus para ele ser um pregador. Se é um dom dado para ele ser um pregador, ele deveria estar se preparando para isso. Ele deveria ter se recolhido por um tempo para estudar, ele deveria ter sido orientado a estudar, mas não. Ele já está sendo exposto, ele já está sendo orientado a se expor, ele já está sendo orientado a cobrar por isso, ele já vem ganhando dinheiro fazendo essas coisas. Aliás, é muito curioso que outros pastores que enriqueceram pregando o evangelho estejam reclamando que esse menino está ganhando dinheiro pregando o evangelho. O que é muito esquisito, né? Eles estão reclamando por quê? Porque isso está, de certo modo, atrapalhando o seu fluxo de caixa? Porque enriquecer pregando o evangelho já é uma excrescência. Muitos pastores e pregadores que estão enriquecendo pregando o evangelho não podem falar desse menino, não. Porque também enriqueceram pregando o evangelho. Então, agora esse rapaz dizendo que ele quer ser político só demonstra mais uma vez que tá tudo errado, que isso não deveria estar acontecendo. E os exemplos bíblicos, eles abundam. O Antigo Testamento ele é quase todo feito disso, de reis do reino de Israel. Aliás, vou falar daqui a pouco sobre o problema anterior a esse, mas os reis de Israel que se aliam
a nações que são ímpias ou pagãs, né? E que fazem alianças políticas e que traem a Deus, do povo que não espera aquilo que Deus vai fazer por eles e tenta se adiantar. O Antigo Testamento é cheio disso. Desde Abraão fazendo lá um filho na sua serva, na sua escrava, porque não quis esperar a profecia de Deus se cumprir. Desde o bezerro de ouro lá, quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei e o povo cansa de esperar, fica impaciente e cria logo um bezerro de ouro para adorar, até o caso em que o povo de Israel pede um rei a Deus e Deus fala, mas não sou eu que cuido de vocês? E eles falam, não, nós queremos um rei. Esse texto é emblemático sobre isso. Ele é emblemático e mostra cabalmente como essa situação atual de você encontrar uma ligação intrínseca entre religião e política acontecendo no contexto brasileiro e não só brasileiro, é fruto de idolatria, de pecado. Veja só o que diz a Bíblia lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 8. Abre aspas. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Abre um parênteses aqui. Nessa época, Israel não tinha rei. Tinha juízes que julgavam os casos mais complicados ali e tal. Então, eram juízes que eram escolhidos pelo profeta e esses juízes serviam de mediadores ali nos casos complexos da política daquele povo. Então, eles não tinham rei, tá? Então, nesse momento aqui, o profeta, que era o profeta Samuel, ele institui os seus filhos como juízes de Israel, tá? Então, fecha parênteses, continuando. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para não reinar sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até os dias de hoje, a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e chefes sobre 50, e para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe servireis de servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. Fecha aspas. Então esse texto é emblemático, né? Esse texto é muito característico da falta de confiança do povo em Deus, em depositar a sua confiança no homem. Então todas as vezes que o povo de Deus se dobra a um governante terreno e diz que esse governante terreno vai fazer por eles aquilo que eles deveriam esperar de Deus, eles estão repetindo esse ato fundacional aqui do povo de Israel ao pedir a Deus por um rei terreno, mesmo sabendo que quem cuidava deles era o próprio Deus.
Então, o missionário Miguel, ele não lê a Bíblia, ele não sabe. Os pastores que o orientam, as pessoas que apoiam políticos, a igreja brasileira, que em sua grande maioria, em sua imensa maioria, decidiu se dobrar diante de um político, essas pessoas não conhecem a Escritura. Essas pessoas não sabem o que aconteceu ao povo em todo o tempo bíblico, quando decidiram não ouvir mais a voz de Deus e passaram a ouvir a voz de um governante terreno. Isso é impressionante que as pessoas tenham se deixado levar a esse ponto e continuem se deixando levar a esse ponto. É óbvio que esse jovem, se ele se candidatar nas próximas eleições, fatalmente será eleito. Porque existe um espírito do tempo na igreja brasileira que levou essa igreja a apostatar de Deus e a escolher os governantes terrenos para governar sobre eles. E eles estão fazendo aquilo que é um efeito que o filósofo Eric Voegelin chama, né, de imanentização do escatom. Eu já falei disso aqui. O Voegelin também chama isso de apocalipse metastático. São palavras difíceis, mas que contam coisas que são muito simples de entender. É você não esperar o cumprimento das últimas coisas, biblicamente, se você é um cristão, você acredita numa doutrina das últimas coisas. Você deixou de acreditar naquilo ou você quer antecipar aquilo para resolver os seus problemas agora, aqui, nessa terra mesmo. O que essas pessoas estão fazendo e o que o missionário Miguel está fazendo agora é exatamente buscar esse mesmo caminho, de levar as pessoas a tentar antecipar as últimas coisas que biblicamente foram estabelecidas para o aqui e para o agora. Isso é enganação pura. Agora, se você não quer ser enganado, você obviamente tem que saber a Bíblia, tem que conhecer a Bíblia, tem que estudar, tem que saber das coisas, mas você também precisa se informar politicamente. Politicamente também é importante que você saiba como é que as coisas se procederam, como é que os antigos pensavam a política, como é que os modernos pensam a política, como é que a política deve ser pensada nos seus meandros institucionais, como é que a política deve ser pensada na sua filosofia. Então é por isso que eu e o meu amigo professor Ricardo Almeida, um outro professor de filosofia, estamos lançando o nosso curso de Introdução à Filosofia Política. Tem um link aqui na descrição que você vai clicar e você não vai acreditar o valor desse curso. Você vai pagar 12 vezes, se você dividir, de R$14,14. É isso mesmo, R$14,14. Ou, se você for pagar ele à vista, você vai pagar R$168,80. É isso mesmo. Um curso de introdução à filosofia política, pegando desde os antigos até os contemporâneos. A gente escolheu, selecionou a dedo aqueles filósofos que são mais emblemáticos na filosofia política e trouxemos para esse curso. São mais de 20 horas de conteúdo por R$168,80 ou 12 vezes de R$14,14. Clica aqui no link que está na descrição e se inscreve hoje mesmo, porque nas próximas 24 horas, a partir do lançamento desse vídeo, da estreia desse vídeo aqui, todo mundo que entrar nesse curso de filosofia vai receber de brinde esse livro aqui, que é O Príncipe de Maquiavel. Ou seja, um dos temas tratados no nosso curso, o Maquiavel, obviamente, na filosofia política moderna. Então, se você entrar e nas próximas 24 horas só, você vai ganhar esse livro aqui, tá? Só esse livro aqui já custaria, sei lá, metade do curso. Então você vai entrar no curso por essa bagatela de R$14,14, né, dividido em 12 vezes, ou R$168,80 à vista, e vai ganhar O Príncipe de Maquiavel, para não se deixar enganar nem na política e para complementar o seu estudo da Bíblia, se você assim quiser e for um cristão, e não se deixar enganar por pregadores mirins, por pastores mirins, por picaretas de toda sorte, tá? Então a gente tem que ficar esperto nisso, a gente tem que ficar ligeiro nessas coisas. Esse menino, assim, é outra discussão. Se você me perguntar, mas ele deveria ser proibido pelo conselho tutelar de pregar, talvez eu ache até que não, porque eu acho que o problema não é o conselho tutelar ou o Estado proteger as pessoas que estão sendo enganadas por esse rapazinho, mas a própria igreja deveria reagir a isso, os pais desse menino deveriam reagir a isso, os pastores deveriam reagir a isso, a sociedade deveria reagir a isso. Porque quando você pede a proteção do Estado para esse tipo de coisa,
você abre margem para ele poder te podar de outras coisas também que deveriam ser livres, na minha maneira de ver. Agora, obviamente que eu acho que está muito errado isso. Muito errado. Mas eu acho que a igreja precisaria reagir. E, infelizmente, a igreja não tem condições de reagir. Claro, tem pessoas individualmente reagindo, pastores, outros influenciadores. Eu, inclusive, tenho falado sobre isso. Mas eu não sei se eu acho certo que o conselho tutelar, que o Estado intervenha nisso, proibindo o garoto de pregar nas igrejas que ele está pregando. Mas, enfim, se você não quer ser enganado por esse tipo de coisa, você precisa estudar. Tá? Você precisa estudar a Bíblia, você precisa estudar teologia com afinco, precisa se aprofundar nas coisas. E se você quiser se aprofundar em política, clica aqui no link e entra no nosso curso baratíssimo e ainda vai ganhar, né, nas últimas 24 horas a partir de agora, né, você ainda vai ganhar o livro O Príncipe de Maquiavel. Então é isso, deixa aqui seu comentário se você gostou, se você não gostou, se você concorda ou discorda e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e tchau!